Eu vejo muita gente por aí falando das mil maravilhas que é investir no Airbnb. Mas galera, sério, se você investir no Airbnb no momento errado, você pode até quebrar o seu negócio de kitnets. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quando é que você não deve investir no Airbnb. Assista esse vídeo até o final para entender quais são os riscos e ter maior clareza de como você faz para rentabilizar da melhor forma possível o seu imóvel. Vamos para o vídeo. Fala, seu aposentado, sua aposentada com imóveis. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quando é que vocês não devem investir no Airbnb. E vou ser logo bem direto e objetivo. Existem dois momentos que, se você estiver passando por eles, você não deve investir no Airbnb. Antes disso, gente, vocês já devem saber que eu fiz um teste nas últimas semanas com um dos meus imóveis no Airbnb. Então, qual é o contexto? Eu nunca hospedei pelo Airbnb, comecei a fazer isso agora, eu já tenho bastante experiência com aluguel tradicional e fui colocar agora no Airbnb. Então, acabei uma obra e fui colocar lá. Vamos ver quais foram os resultados que eu tive e aí depois eu vou contextualizar o porquê que eu desisti e o porquê também que eu acho que as pessoas que estiverem nesse mesmo momento não devem fazer esse tipo de investimento agora. Bom, eu estou entrando aqui na conta de Leila, essa é a conta de Leila, ela entrou como host e eu como co-host, né? E aí, o que aconteceu? A primeira dúvida que a gente tinha é se a gente teria demanda na região. E a gente observa aqui, isso aqui foi resultado de mais ou menos de 2 semanas, né? A gente teve 111 visualizações. É claro que não foram 111 pessoas interessadas entrando em contato com a gente para saber sobre o imóvel, mas foram 111 visualizações. Isso já dá um direcionamento para a gente que, de fato, ali naquele local tem demanda. Então, ponto positivo para o Airbnb. Segunda coisa, dessas 111 visualizações, a gente teve 3 reservas. Essas 3 reservas, gente, aconteceram no período de 2 semanas. Aqui está nos últimos 30 dias, né? Mas isso aqui aconteceu no período de 2 semanas. Então, também foi um resultado muito bacana. Então, até aí, mais um ponto para o Airbnb. Segunda coisa, avaliações. Dessas 3 pessoas, 2 pessoas avaliaram, todas as 2 avaliaram muito bem, né, com 5 estrelas. Aqui nós tivemos esse rapaz aqui e esse outro rapaz, e a gente teve uma avaliação muito boa, né, inclusive uma descrição muito bacana do nosso imóvel. E terceiro ponto positivo para o Airbnb. Até aqui, tudo dando muito certo. Mas vamos seguindo. Quarta parte, que é a parte mais importante, que eu tenho certeza que todo mundo gosta de olhar, que é a parte dos ganhos. Então vamos vir aqui, né, em ganhos, e aí a gente vai mostrar, bom, aqui a gente está em novembro, vou voltar para outubro, a gente teve esse valor aqui em 3 reservas, ou seja, a gente faturou mais de R$1.000 em 3 reservas. Depois disso, né, aqui está o detalhamento, né, do valor por cada reserva, e aí o que aconteceu depois disso? Depois disso a gente teve uma quedazinha nas visualizações, né? E também a gente não teve mais nenhum pedido de contato. E aí, a partir desse momento, eu decidi que não iria prosseguir com o Airbnb. Então, a pergunta que pode estar se fazendo agora é: até agora, o que eu mostrei está sugerindo que a gente teve um resultado positivo, né, com o Airbnb. Poucas semanas, 2 semanas, a gente teve 3 reservas. Dessas 3 reservas, a gente teve um valor maior do que a gente cobraria nos aluguéis. Só que, mesmo com todas essas informações, eu acabei desistindo. Então a pergunta é: o primeiro motivo que me fez desistir do Airbnb, por enquanto, foi que você trabalha mais. E eu coloquei aí, você tende a ganhar mais. O que significa esse tende a ganhar mais? Significa que não é uma coisa certa. As pessoas falam que o faturamento, né, o rendimento do Airbnb é muito maior do que o aluguel tradicional. Isso é verdade. Isso é verdade quando dá tudo certo. Porque tem vezes que não dá certo. E a gente sabe que o cemitério é silencioso. Se a pessoa vai e as coisas dão errado, as pessoas não saem contando a derrota. Agora, se eles foram e deu tudo certo, eles saem sim contando a vitória, e a gente fica só na internet ou com as pessoas que a gente conhece com os casos muito positivos do Airbnb. Então coloquei que tende a ganhar mais. De fato, muitas vezes isso acontece. Mas o ponto que eu coloquei aqui é que você trabalha mais. E como você trabalha mais, você precisa colocar mais tempo ali naquele negócio. Então, tempo, nesse momento, é uma coisa que eu não tenho. Inclusive, uma coisa que você deve repensar, caso você esteja querendo locar para o Airbnb, é se você tem tempo disponível para trabalhar mais do que o aluguel tradicional, porque o Airbnb ele vai te exigir um tempo a mais. Aí você pode falar: ah, Marlon, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano, e essas pessoas, eles terceirizam todo o processo. Então, a pessoa da limpeza é terceirizada, a pessoa que vai entregar a chave é terceirizada, ou então ele coloca um cofrezinho na porta e por aí vai. Gente, essas pessoas já são pessoas experientes.
Observe, como é que eu comecei falando aqui? Essa foi a minha primeira hospedagem, foi a primeira vez que eu hospedei pelo Airbnb. Então tem muita coisa que eu ainda não sei. Tem muita coisa que eu iria aprender mesmo com o tempo. Só que eu preciso de um tempo de aprendizado. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é, existe um tempo de aprendizado. Essas pessoas que estão lá terceirizando todo o processo, elas já passaram por esse período de aprendizado, já pegaram a manha do negócio e agora elas estão terceirizando boa parte do trabalho. E aí elas voltam a trabalhar pouco. Ou seja, se você não tem tempo, vai ser muito difícil você administrar se você não tem experiência já com o Airbnb. Porque uma coisa é você acabou de construir o seu imóvel, você já tem uma certa experiência com a locação tradicional, mas você vai colocar no Airbnb, que é uma outra dinâmica, que é uma outra estratégia, que é uma outra didática, diferente daquilo que você já está acostumado. E no caso do Airbnb, você precisa de tração para você começar a aprender as coisas. E no futuro, se você quiser também, você precisa entender bem como funciona todo o processo para conseguir delegar. Porque imagine, se você delega uma coisa que você não sabe muito bem como é que funciona, você não vai conseguir delegar bem. As pessoas vão fazer de uma forma diferente daquilo que você está esperando. Então tem aquele ditado que a gente fala, né, que o olho do dono é que engorda o gado. E isso acontece também quando você está começando um negócio. A delegação, ela só acontece quando você já dominou bem aquele negócio e aí você vai para a próxima etapa. Porque você vai delegar para uma pessoa, você vai explicar para ela como é que faz. Durante um período, você vai fazer junto com ela, para ver se ela está fazendo certo, e depois você deixa ela fazer sozinha. E o Airbnb exigiria também esse procedimento. Tempo esse que eu não tenho nesse momento, por quê? Porque eu optei por fazer outras coisas. Eu já estou imerso em outros projetos. O aluguel tradicional ele é mais fácil para mim, porque eu já tenho um processo bem definido, um passo a passo bem definido. E se eu for estender minha energia agora para aprender essa coisa nova, eu iria perder muito tempo de um outro projeto que eu já estou fazendo para colocar aqui nessa parte do aprendizado. Então, galera, é preciso se dedicar para aprender uma coisa nova. E você vai ter que colocar tempo. E um outro ponto que a gente precisa destacar também é que a gestão do Airbnb ela está ficando cada vez mais complexa. Por quê? Porque os hóspedes estão cada vez mais exigentes. Então não adianta você achar que você vai assistir 2, 3 videozinhos no YouTube sem dedicar um tempo grande para aquilo ali e você vai ter bons resultados. Você precisa dedicar um tempo maior para que aquilo ali aconteça. Ou seja, se você é uma pessoa que não tem tempo para se dedicar a isso, para ver o seu negócio dando certo, então existe grande chance de que seu negócio no Airbnb não dê certo. E ao invés de você ganhar aquele tão esperado dinheiro a mais, por conta do trabalho a mais, você vai trabalhar mais e você vai estar recebendo ou a mesma coisa ou menos do que o aluguel tradicional. Então, se você vai fazer uma coisa nova, você precisa ter tempo. Então, o meu primeiro conselho é, se você não tem tempo para se dedicar, um tempo muito maior que você se dedicaria ao aluguel tradicional, não faça o Airbnb. Espere você ter um tempo para poder se dedicar a isso e fazer bem feito, e aí sim você receber o seu rendimento a mais. Porque senão você pode estar perdendo dinheiro e possivelmente você se atrapalhar todo nas suas finanças. Bom, agora mais importante que o tempo que você precisa se dedicar ao Airbnb é esse item que eu vou colocar aqui agora. Gente, o Airbnb ele não é algo certo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode até se dedicar, você pode gastar o tempo, mas não necessariamente você vai receber bastante hóspedes para ficarem hospedados no seu imóvel e você receber um valor suficiente para justificar aquele tempo que você se dedicou a mais e o investimento que você fez a mais nesse novo negócio. Então, pelo fato de não ser algo certo, o que é que acontece? Se você financiou a sua obra, né, em outras palavras, se você comprou muita coisa no cartão de crédito, tomou um empréstimo e você precisa daquele valor retornando todos os meses para cobrir essas despesas que você fez, então não é o momento de você investir no Airbnb. Por que isso? Porque imagine, eu fiz uma despesa, eu tenho uma dívida mensal de R$2.000. Eu já fiz o cálculo que alugando no aluguel tradicional, eu vou ter R$2.500 de renda, por exemplo. Ou seja, daria para pagar minha dívida e ainda sobrar um valorzinho. E aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou lá e pego um dos meus kitnets, que estaria nessa conta, aquela questão segura, né? O valor certinho ali para eu pagar a minha dívida, e eu coloco no Airbnb, achando que eu vou ganhar mais do que no aluguel tradicional. Só que o fato de eu colocar no Airbnb não me dá garantia de que eu vou ganhar mais. Então, nesse momento, não é o momento de arriscar. Porque, observe, você já arriscou financiando a sua obra. Se você passou no cartão de crédito, se você tomou um empréstimo, isso já é um risco. Depois que esse risco passou, você não tem que entrar em outro risco. Você tem que entrar numa fase segura,
onde você consiga pagar suas contas, até para você ter tranquilidade financeira e emocional, para que depois que você esteja numa situação mais confortável financeiramente, você aí sim faça um outro tipo de investimento arriscado. Porque muita gente fala de uma forma que não leva em consideração que investir no Airbnb é como se fosse a renda variável dos imóveis. Não significa que você vai ter um retorno financeiro muito maior. É claro que se você começar a estudar, começar a aprender, desenvolver algumas técnicas, ou a região que você está seja uma região, né, que tem bastante demanda, a chance de dar bom é uma chance grande. Mas não necessariamente é isso. Ou seja, se você precisa de um valor financeiro todo mês para que você consiga pagar as dívidas que você fez, não é inteligente agora assumir um outro risco. É inteligente você assumir uma coisa que você já sabe. Então, se eu alugo no aluguel tradicional, quando eu fecho um contrato de aluguel, significa que eu tenho um ano, no mínimo, de uma renda fixa, segura e estável. Isso quer dizer que eu faço apenas um movimento, um contrato, e eu tenho um ano daqui para frente que eu não preciso me preocupar com aquele rendimento, porque todo mês vai entrar na minha conta. Ao contrário do Airbnb, que eu preciso todos os meses ter um rendimento diferenciado. Então, o conselho que eu dou é, se você financiou a sua obra e você precisa pagar as parcelas, não invista em algo que não é certo. Invista no certo. E você não precisa arriscar agora. Tem muita gente por aí que fica dando vários conselhos, né? Faça isso, faça aquilo, mas se você olhar no final das contas, não são bons conselhos. Não são conselhos que você está precisando. Porque o seu caso é, olha, eu fui lá, tomei um empréstimo, preciso pagar as parcelas do meu empréstimo, e agora o que é que eu tenho que fazer? Investir no aluguel tradicional ou investir no Airbnb? O melhor conselho para você é invista no aluguel tradicional. E por que eu estou falando isso tudo? Porque esse é o meu caso. Então, eu não precisei de muito tempo para entender que o Airbnb não seria a melhor possibilidade para mim. Porque a minha obra ela foi financiada, eu tomei empréstimo, paguei no cartão de crédito, e agora eu preciso de um retorno certo. Eu não preciso de mais risco, porque o risco eu já tomei quando eu fiz toda essa movimentação de tomar empréstimo e de passar a obra no cartão de crédito. E a pergunta agora que fica é, então, quando é que eu devo investir no Airbnb? Eu nunca devo investir no Airbnb? É claro que não. Eu particularmente vou investir sim, mais para frente no Airbnb, mas a minha lógica ela é bem simples. Você deve investir no Airbnb quando você tiver duas condições satisfeitas. A primeira condição, você precisa de tempo para que você pratique e você aprenda, você pegue a manha, você pegue os macetes do Airbnb, porque tem manhas, tem macetes, converse com várias pessoas, faça curso, veja vídeos no YouTube, porque tem muita coisa que você precisa aprender e aplicar, ou seja, para isso exige tempo seu. Quando você tiver com um certo tempo disponível, essa é a primeira condição. E a segunda condição, e a mais importante para mim, é quando você estiver bem financeiramente, ou seja, quando você tiver gordura para queimar. Então, no momento que você está pagando a parcela que você fez para construir, não é o melhor momento de investir numa outra coisa que também é arriscada. É melhor investir no mais seguro. Só que uma vez que você já passou dessa fase, está sobrando um dinheirinho todo mês, e você consegue, mesmo que se você deixar de alugar um imóvel, é a hora de pegar um imóvelzinho, testar no Airbnb, e aí sim, ver se vai dar resultado, se não der, porque se não der um resultado que você está esperando naquele momento, isso não vai afetar o seu planejamento financeiro. E, consequentemente, você vai conseguir dar conta com os outros imóveis que você já tem alugado também. E uma das coisas que as pessoas não levam em consideração é o custo que você teve na obra. Porque quanto menor foi o custo que você teve na obra, mais rápido chega o momento de você conseguir arriscar um pouco mais, porque as parcelas ficam mais suaves. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, ó, onde eu mostro quanto eu gastei para construir 5 unidades residenciais. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o valor. Então assista esse vídeo lá e deixe seu comentário.